Não aguento mais, eu quero saber como é que faz distribuição eletrônica. Calma, seja bem-vindo. O professor Frank está aqui para ajudar você a resolver toda e qualquer distribuição eletrônica. Tá pronto? Então aperte o cinto e vamos nessa. Gente, distribuir elétrons usando o diagrama de Linus-Pauling é uma das maiores dúvidas dos alunos no ensino médio, principalmente ali o primeiro ano, alguns já no nono ano. Então eu vou direto ao assunto. Tá aqui o diagrama de Linus-Pauling montado. Nós sabemos que o número indica a camada eletrônica. Então, camada 1, camada 2, camada 3. E para cada camada você tem o quê? Os subníveis. Então, o diagrama de Linus-Pauling está aqui, ó, para colocar em ordem crescente de energia dos subníveis. Legal? Eu não vou explicar como é que surgiu o diagrama. Eu vou te explicar como que usa o diagrama, como é que faz a distribuição eletrônica. Legal? Então, nós sabemos que existem os subníveis S, P, D, F. E para cada subnível, o número máximo de elétrons. 2, 6, 10, 14. Beleza? São Paulo derrota Flamengo. De 2, de 6, de 10, de 14. Sempre. Tudo bem? Desculpa, não quis ofender. É nóis, tricolor. Vamos usar o diagrama sempre pela diagonal, seguindo a linha. Então você desce até aqui no final, volta lá para cima, desce. Volta lá para cima, desce. Volta lá para cima, desce. Volta lá para cima, até onde você vai fazer isso, Franklin? Até dar o número de elétrons. Onde que eu vejo o número de elétrons? Aqui, ó. Número atômico corresponde ao número de elétrons para o átomo neutro. Número atômico é o número de elétrons para o átomo neutro. Atenção quando tiver aqui, ó, número atômico de um íon. Número atômico de um íon. Quando é cátion, estamos distribuindo menos elétrons. Quando é ânion, estamos distribuindo mais elétrons. Vamos falar isso aqui no final, é o grande finale. Para o átomo neutro de sódio, 11 elétrons. Então você vai descer aqui, ó. Você desce como no escorregador e passa pelo subnível 1s2. E escreva 1s2. Já foram 2 elétrons. Acabou, volta lá para cima. Quando fala acabou, ó, desceu, já preencheu aqui esse subnível, volta ali e escorrega de novo e passa pelo 2s2. Quando você chegar aqui, ó, foram 2, 4 elétrons. Aqui em cima é o número de elétrons. Acabou? Volta lá para cima e escorrega até o final dessa diagonal. Você vai passar pelo 2p6, pelo 3s2, lembre-se, até chegar em 11. Então, quando você passa aqui 2p6, já foram quantos elétrons? 2, 4, 10. Para 11 falta um elétron. Então, depois do 2p6, você continua aqui, ó, 3s2, sendo que 2 é o número máximo de elétrons. Mas você vai escrever 1, 3s1. É assim que usa o diagrama de Linus-Pauling. Simples assim, como o Natal. Você tem no átomo de sódio uma camada, 2 camadas, 3 camadas. O número de elétrons, 2, 4, 10, 11. Pronto. Subnível mais energético. O último subnível distribuído. 3s1. Próximo. Titânio. Número atômico 22. Mesma coisa. Começa lá. 1s2. Foram 2 elétrons. Até chegar no 22. 1s2. 2s2. Acabou. Volta lá para cima. 2p6. Continua. 3s2. 2p6. 3s2. Já foram 2, 4, 10, 12. Faltam, ó, para 22, 10 elétrons. Depois do 3s2, volta lá para cima e desce, ó. 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Foram quantos elétrons? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 22, então, depois do 4s2, vai lá para cima, 3d10. 10 é o número máximo de elétrons, mas eu preciso colocar apenas 2. Então, 3d2. 2, 4, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Acabou a distribuição eletrônica do titânio. Veja aqui comigo. Uma camada eletrônica, 2 camadas eletrônicas, 3 camadas eletrônicas. Tá vendo só? O número grande aqui é o número da camada eletrônica. 4 camadas eletrônicas. Então, o titânio tem 4 camadas eletrônicas. Está no 4º período da tabela periódica. Sabe associar o período com o número de camadas eletrônicas?
Então, pela distribuição eletrônica, pela configuração eletrônica, você faz isso. Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo associando aí, ó, distribuição eletrônica com a localização do elemento na tabela periódica. Clica aí, deve estar no card aqui em cima, beleza? Outro exemplo, ferro, número atômico 26. Bom, eu entendo que você já percebeu que até aqui, ó, no 3D2, vai dar 22. É só copiar, concorda comigo? Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Só que eu não vou colocar 3D2. Vem comigo, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, para 6, 26. Legal. Nós temos aí o átomo de ferro distribuído. Por que você fez isso, Franklin? Horas, justamente para explicar o íon ferro, o cátion ferro. Quando você vai distribuir elétrons de cátion, presta atenção, olha para mim. Você vai tirar elétrons de valência. Você vai tirar os últimos elétrons. Distribua como se fosse um átomo neutro normal. E aí você tire o número de elétrons necessário a partir da camada de valência. É assim que funciona. Então veja só. Para a distribuição do átomo para a distribuição eletrônica do íon ferro, é como se você estivesse distribuindo aqui o átomo normal de ferro. Legal? E ele é mais 3, perdeu 3 elétrons. Então tenho que tirar 3 elétrons a partir da camada de valência. Então, camada de valência está aqui, ó, camada 4. Tem 2 elétrons, então você vai tirar. Mas são 3. Uma vez que eu não tenho mais o elétron aqui, pensa comigo, ó, tá 0. Não existe mais essa camada. Qual é a parte mais externa dessa distribuição? O subnível 3D6. Daqui você vai tirar um elétron. Então a configuração eletrônica do cátion ferro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não tem o 4s e é 3d5. Aí, muitos dos seus colegas que não estão assistindo este vídeo vão fazer o quê? Ah, é cátion, perdeu 3 elétrons, vamos pegar 23 e distribuir direto. Não pode fazer isso. Porque se você pegar e distribuir 23 direto, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar assim, ó. Como se fosse um átomo com 23 e vai terminar em 3D3. E essa aqui é a distribuição eletrônica do vanádio. Então, tá errada a distribuição eletrônica neste caso. Então, você tem que distribuir, tirar os elétrons de valência, esta é a resposta certa. E para o ânion, Franklin, como é que funciona? Para o ânion já é mais fácil. É só você acrescentar os elétrons que chegaram. Não tem mistério. Então, se fosse o oxigênio neutro aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Concorda comigo? 2, 4, 8. Mas como é um ânion menos 2, então chegaram 2 elétrons, eu vou incluir aqui, ó. Depois que chegaram os elétrons, eu vou colocar aqui, ó, 2p6. E é assim, você terminou a distribuição eletrônica do ânion oxigênio. Para fechar a distribuição eletrônica e você dominar totalmente esse conteúdo, preciso explicar sobre a regra de Aufbau. Como é que funciona? Para distribuições que terminam em D4 e D9. Acompanha comigo. Eu peguei aqui o crômio e o cobre. Distribuição eletrônica do crômio, seguindo o diagrama, vai terminar em D4. Pegando a distribuição do cobre, termina em D9. Todos os elementos que estão naquela coluna aqui terminam em D4. Todos os elementos que terminam a distribuição em D9 vão ter uma mudança na distribuição. Justificativa, estabilidade no subnível. Estabilidade do orbital no subnível. Então funciona assim. Terminou em D4? Legal. O subnível D apresenta 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. O subnível D apresenta quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho a distribuição de 4 elétrons, 1, 2, 3, 4, como eu disse, para ter estabilidade no orbital do subnível, nós temos que pegar elétron de valência e coloca aqui e preenche. Onde está elétron de valência 4s2, vai ficar 4s1
joga um elétron para cá, D5. Pronto, vou representar aqui, ó. Quando é D9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a estabilidade do orbital no subnível, temos que tirar um elétron de valência. Então vai ficar S1, joga para cá, completa, D10. Vou representar aqui. Isso é a regra de Aufbau. Essa é a distribuição eletrônica para os que terminam em D4 e D9 apenas. Beleza? Então espero que você tenha gostado, assistido até aqui e aprendido sobre distribuição eletrônica. Só deixar um like e compartilha com um colega que também precisa saber química. Um grande abraço e até nossa próxima videoaula aqui no canal Franquímica. Valeu, gente!